Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ciência e Estética em Foco. E o nosso convidado de hoje, super especial, Dr. Aldir Júnior, especialista em transplante capilar, em alopécia, enfim, um mundo não somente dos homens, mas também das mulheres, né, doutor? E ele vai explicar, tirar todas as dúvidas aí de vocês, tirar tudo. Hoje a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e esclarecer esse assunto que está super em alta. Como é que começa a queda de cabelo? Se você já precisa ter esse cuidado especial de começar, né, a já se cuidar, se preparar, se já está no tempo de fazer o transplante. Então, são muitas dúvidas. E a gente vai começar aqui nossa entrevista com o Dr. Aldir. Sejam muito bem-vindos, Dr. Aldir. Obrigado, tá? Boa tarde aí a todos os espectadores da Conecta Piauí, tá? Um prazer estar aqui hoje, então vamos falar de cabelo, né? Vamos falar. É isso. Então, antes da gente começar, doutor Aldir, eu quero entender um pouquinho sobre você. Como foi que você começou dentro dessa área? Qual foi a dor que gerou esse interesse para começar a trabalhar? Bom, eu vou entrar nessa área, vou começar a trabalhar com cabelo, com transplante. Teve alguma procura no seu consultório inicial ou foi na faculdade? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu vou tentar resumir rapidamente, porque é uma história que ela pode ser muito longa, né? Sim. Só que a gente tenta resumir. Sim. Na verdade, assim, eu iniciei meu trabalho, minha vocação para a servidão, eu digo que é servir pessoas realmente através lá da empresa familiar que a gente tem, que é o Cacique. Então eu comecei a trabalhar desde cedo, me formei em administração de empresas antes, então por volta dos 22 anos me formei, mas sempre tive esse sonho de ser médico, de ir para novos ares, caminhos inexplorados, vamos dizer assim, tá? E aí foi quando eu tomei a decisão de fazer medicina. Então eu digo que a medicina ela me trouxe muitas coisas, me trouxe a independência, me trouxe a gratidão que é servir ao próximo, tá? E tudo isso foi baseado realmente no que eu recebi da minha família, no que eu recebi do Cacique como ensinamentos. E quando eu acabei a faculdade, conheci aí minha esposa, a doutora Tigra, então a gente se conheceu, tínhamos sonhos em comum. E aí eu queria saber para onde que eu vou. Acho que isso é uma decisão e uma dúvida que todo médico tem, qual área seguir. A medicina é tão grande, né? Qual área seguir. Então foi nesse momento em que eu pensei, eu adoro fazer clínica, mas eu amo procedimentos. E um belo dia a gente viu sobre essa área de tricologia, de transplante capilar, que tanto cresce no Brasil e no mundo. Eu acho que realmente já existe há algum tempo, mas a entrega e com um grande profissional, um grande serviço que você consegue fazer hoje, vira uma coisa sensacional. E foi aí onde eu pensei que realmente encaixava com o que eu gosto, que é procedimento e também a parte clínica, de conversar. Tá? Nesse momento eu decidi ir a São Paulo, então eu sou médico aqui pela Nova FAP, sou pós-graduado no Instituto Brasileiro lá de São Paulo, tá? E fiz a área de pós-graduação em tricologia e também transplante capilar. Ficava nessas idas e vindas, a gente teve nosso primeiro filho, então era bastante corrido entre plantões, trabalho como qualquer médico, tá? E foi aí que realmente eu fui apaixonando nesse processo. Eu acabei ficando em São Paulo, então a gente abriu a primeira clínica de tratamento de transplante capilar, que se chama Novo Fio, lá em São Paulo. É uma franquia do grupo SMZTO, é uma franquia do maior grupo de trabalho do Brasil quando se fala de como que a gente fala? De um bom serviço quando se fala de franchise, tá? Que é o grupo SMZTO. E aí abrimos essa franquia, abrimos também em Teresina, comecei a me dedicar a esse trabalho do tratamento de transplante capilar, tanto em São Paulo e Teresina. Desde lá, isso foi em 2021, fiquei nessas idas e vindas, tá? E hoje, tenho aí o orgulho de dizer que hoje eu sou sócio da franqueadora, então nós temos 50 clínicas no país funcionando, voltada para a excelência, para o bom tratamento ao paciente, a seriedade médica. Eu acho que o transplante, a tricologia, ele tem, em alguns casos, sido banalizado a forma como é tratado.
Então, nós temos médicos que fazem atendimento, que fazem procedimentos, tá? E hoje nós, graças a Deus, temos uma empresa de reputação ilibada e que olha e foca no paciente, no resultado e na satisfação. Acho que esse é o motivo da gente estar aqui. Estar aqui hoje é um breve resumo aí da nossa história. Com certeza. E é como é a chamada, né, do nosso podcast. Eu acredito, doutor Algir, que tudo que a gente faz com respaldo científico, que eu acredito, pelo que pouco que você falou até aqui, mas eu acredito que você também leva isso, né, até estudar, para atender bem seus pacientes. E a gente tem que ter muita responsabilidade e ética com o que a gente realiza. Eu sou da área da estética também, e eu acredito que a estética está muito banalizada, né? Banalizada de procedimentos, de atendimentos, de profissionais e até mesmo de pacientes, por que não dizer de pacientes? Esse é o ponto. Né? Que é aquele procedimento mais em conta, que não... Enfim, são N coisas que se a gente for pontuar, a gente vai ficar aqui o tempo todo falando, né? Mas cabe aos profissionais, cabe aos pacientes entender que a gente tem que seguir tudo com muita ética e responsabilidade, né? E eu fico muito feliz por toda essa história aí que você contou pra gente, né? E vamos lá, o ponto principal, né? Sobre a alopécia. A gente entende mais sobre a alopécia. Tudo que um paciente chega, doutor, eu tô com alopécia. Doutor, meu cabelo começou a cair. Mas existem algumas patologias, né? Ou até mesmo algumas características que é importante a gente falar aqui para os nossos telespectadores. Se já iniciou uma alopécia, se não é, se tem outras patologias, quando que o paciente, não somente homem, eu sei que a procura atualmente é mais por homens, mas quando a gente precisa dar aquele start, eu preciso começar a iniciar um tratamento, não somente, ainda não estamos falando dos transplantes, mas eu preciso começar um tratamento para evitar ou então postergar um pouquinho a mais um transplante capilar. Eu vou juntar aí o comentário que você fez e a pergunta, assim, quando a gente fala de ciência, de qualquer coisa que envolva a medicina, o cuidado ao ser humano, eu acho que esse é o mais importante. Me vem a lembrança, hoje nós fazemos parte das duas principais sociedades internacionais de tricologia e transplante capilar, que é uma americana e europeia. Uhum. E constantemente a gente está indo a esses congressos, nos reunir, aprender, trocar experiência com os colegas do mundo inteiro. E eles falaram uma coisa no último congresso que eu acho que é sensacional. Nós usamos a ciência como base, nós estudamos tudo, mas nós temos que simplificar e fazer o nosso paciente entender o que a gente está fazendo e como nós estamos enxergando. Acho que a medicina, o tratamento, ele não é mais como era antigamente, você só vai lá, passa uma receita, toma isso e acabou. As pessoas precisam entender para poder realmente fazer aquela caminhada junto com o médico que está atendendo, tá? Então, assim, quando a gente fala das calvícies, o que é que eu falo para os pacientes? A gente quer cuidar do teu cabelo. E tem inúmeros tipos de doenças. Na calvície, a gente fala de dois grandes grupos, que são as alopécias cicatriciais e não cicatriciais. Eu não quero complicar muito, entrar muito por isso aí, senão fica só nós dois conversando aqui e ninguém vê, né? Mas assim, de toda forma, as alopécias não cicatriciais, elas são mais comuns, tá? E o que são, que grupo elas compõem normalmente? A gente está composto por alopecia androgenética, que é a que todo mundo ouve falar, alopécia, calvície, tudo a gente está falando de uma perda de cabelo ou de folículos ocasionada por algum motivo. Então, androgenética, você imagina assim, olha o nome, androgenética. Então, é a junção de andro de hormonal e genética, que é óbvio. Sim. Então, você vai puxar aí o seu pai e a sua mãe. Nesse tipo de alopecia, você tem uma molécula que é um derivado da testosterona, que é o DHT. Então, é como se ele obstruísse a raiz do folículo. Você imagina, entende ele como uma planta. Se obstrui a raiz dessa planta. Então, passa a água, os nutrientes lá embaixo, ele não consegue entrar. E acontece tal qual uma pessoa que não está se alimentando. Aquele folículo, aquele fio vai definhando, vai ficando miniaturizado, pequeno, fininho, até que ele morre.
tá? Então, onde é que a gente diagnostica isso? Qual é o melhor momento? Você começou a notar ali uma perda de densidade, aquelas entradas aumentando que você não tinha na foto da família, os fios ficando fininho, tá? Então você vai procurar um profissional da área para poder entender. Normalmente, quanto antes você inicia a tratar, melhor. Aliás, sempre. Por quê? Porque você inicia o processo, o tratamento no começo, e aí você estabiliza aquela alopécia, você segura ela o máximo possível, óbvio que a idade ela chega para todos, mas você, através de medicamentos e nutrientes, você desobstrui a raiz desse folículo, você aumenta o vaso sanguíneo, os microvasos, tá? Faz com que chegue mais sangue e mais nutrientes, e a gente também faz a reposição de nutrientes ali, que são complementares, mas que irrigam todos esses folículos. Então, isso faz com que você estabilize e melhore. Fora isso, a gente tem outros grupos. Tem a queda de cabelo, as mulheres principalmente que notam aquele cabelo caindo na cama, no chuveiro, na escova, pico de estresse. Hoje a gente fala também de um ponto que é bem legal a gente conversar, que é sobre as canetinhas aí, Sim, uso de Mounjaro, de Ozempic. Então, as pessoas acham que esse tipo de medicamentos, de tratamento faz que é o cabelo. Na verdade, entenda que o cabelo da gente, ele não é tão essencial quanto outros órgãos do corpo. Então, qualquer distúrbio que a gente tenha no corpo, um dos primeiros é sentir o cabelo. Se você tem pico de estresse, se você emagrece muito rápido, é o caso das canetas, que com o uso delas, na verdade, você para de ingerir os nutrientes, teu corpo começa a entrar em pânico, opa, tá acontecendo alguma coisa. Ele comia essa quantidade, não tá se alimentando mais. Então você sai da normalidade e aí ele para de nutrir esse cabelo e você tende a ter um eflúvio, que é uma queda de cabelo. Quando a gente fala de queda, cabelo caindo, ele necessariamente ele tem uma causa, normalmente em 3 a 6 meses antes. E aí, por isso que você tem que ir numa consulta, que a gente vai fazer a tricoscopia, entender como funciona, e daí fazer a reposição correta e parar aquela queda e retornar ele. Então, assim, são vários tipos, eu passaria horas aqui falando, eu amo falar sobre tudo que envolve o cabelo, tá? Mas o mais importante, respondendo a tua pergunta, é essa, é a gente entender no início, por quê? Porque a calvície, ela pode ser estabilizada. E depois a gente fala do transplante, que na verdade o transplante, ele é muito bem visto, mas ele não é o primeiro tratamento, ao contrário, é um tratamento complementar. A gente tem toda uma base no tratamento clínico que é mais importante do que até o transplante. Com certeza. E eu achei bem interessante, a gente vai reforçar um pouquinho mais, tá, doutor? Essa questão das canetas emagrecedoras. Tá? Que está bem alta, e é importante nós como profissionais da saúde, também, que a gente vai já falar no nosso próximo bloco, sobre esses cuidados das canetas emagrecedoras, porque o que a gente vê? As pessoas tomando sem muita necessidade, aí com isso sem acompanhamento, vai aí com os problemas, né? Nosso podcast Estética e Ciência em Foco, e como eu falei para vocês, né? E o uso das canetas, né, doutor? Emagrecedoras. O que ele faz? A gente estava falando pela essa questão do uso indiscriminado, né, doutor? O que a gente vê? Vindo de fora, caneta falsificada, tomando de qualquer jeito, tomando aquelas que não sabem nem a procedência, enfim, N coisas aí que a gente pode só resumir um pouquinho, porque a gente está vendo muita coisa sendo feita errada, né? Tomando dosagens de forma incorreta e sem o acompanhamento profissional, que é, vamos dizer assim, o prejuízo, não somente para o cabelo, mas para o corpo. A gente está falando aqui do cabelo porque vai puxar para isso. Porque se você emagrece 30, 40 quilos muito rápido e sem ter as vitaminas adequadas, sem ter o acompanhamento nutricional e médico, o que é que vai acontecer, né? Vai ter redução de praticamente tudo do seu corpo e aí com isso vai vindo N problemas. Queda de cabelo, flacidez de forma muito abrupta, enfim, muitas probabilidades que você tem que ter cuidado aí, que o Dr. Aldir já vai falar um pouquinho aí pra gente sobre. É isso. Vou te dizer uma coisa. Quando a gente fala de cabelo, o primeiro passo sempre é cuidar do corpo. Então, se você não cuida do teu corpo, não adianta que medicamento não vai resolver absolutamente tudo. Não resolve, porque o cabelo da gente, ele não é a prioridade principal para o nosso corpo. Então, a gente tem que cuidar do corpo. E quando a gente fala de caneta emagrecedora, na verdade, a gente está falando aí
de uma coisa que sempre esteve na sociedade, com a vontade de emagrecer, ficar bonito, de se cuidar, de ficar saudável, né, de praticar esportes. Então, você quer se sentir melhor. Então, a gente fala de emagrecer. Só que a maioria das pessoas sempre tiveram em busca daquela solução Rápida. milagrosa do emagrecimento. Quando todos sabem que, na verdade, a gente precisa de uma solução constante, tá? Eu não vou entrar tanto na parte da caneta, até porque não é minha área. Sim. Mas, assim, o que eu posso falar, gente, é que esse medicamento é sensacional e que ele não é ruim para o cabelo. Desde que você faça o uso dos medicamentos corretos, tá? E acompanhado por um profissional da área, tá? Um médico que vai te receitar, que vai manipular a sua dose de acordo com os seus exames laboratoriais, como você está com suas vitaminas, então, com o seu apetite alimentar ou não, tá? Então, assim, ela não faz cair cabelo. Definitivamente as canetas não fazem cair cabelo. Agora, uma perda de peso abrupta, um uso errado das doses, você ficando vulnerável, perdendo massa muscular, o cabelo, obviamente, Sim. que vai cair também, tá bom? E, doutor, só tira uma dúvida. Se eu quero emagrecer, estou fazendo tratamento, estou fazendo tudo correto com as canetas, mas eu já tenho aquela questão que você falou inicialmente, que tem as características genéticas. Eu já posso começar um tratamento com um médico especialista? Não, estou cuidando de tudo. Estou fazendo uso das canetas, quero emagrecer, estou cuidando da parte estética, alimentação, tá tudo ok. Estou fazendo um tratamento tudo adequado. Eu já posso começar também, se eu já tenho umas características genéticas, já de queda, de algumas entradas, eu já posso começar em paralelo, logo cedo, para evitar, vamos supor assim, que fique uma entrada maior, que já comece a cair com uma quantidade maior. Eu não quero sofrer com isso, né? Que é o que todo mundo não quer. A gente pode aliar junto com esse tratamento? O que é que você Gente, acha? assim, você imagina que o cabelo sempre foi um objeto de desejo para todos os homens e mulheres. Você vê aqueles filmes antigos lá da época da monarquia, eles usavam Sim. aquelas perucas bonitas, grandes, né? Enfim, isso já sempre foi um desejo, essa doença sempre teve aí. E hoje nós temos acesso a medicamentos e nutrientes que podem estabilizar elas. Então, se você já se cuida, você é uma pessoa que geneticamente tem uma tendência maior a esse tipo de calvície, que a maioria da população, na verdade, tem, é bem comum. E aí, se você nota os primeiros sinais, que são afinamento de cabelo, aumento das entradas, diminuição de volume, as mulheres quando não conseguem amarrar o cabelo, não está mais crescendo tanto, é nesse momento que é o momento ideal. E é simples a explicação, porque é o momento em que os folículos estão retraindo, esses fios estão caindo, eles vão morrer. Eles vão morrer, mas não morreram ainda. Então a gente estabiliza a doença e faz com que você recupere aqueles folículos ainda vivos. Tá? Então esse é o momento, como você falou, ideal para iniciar um tratamento. Até porque depois que um folículo morre, que aquele fio realmente morre, não tem como você voltar. Aí só com transplante capilar. E que em alguns casos pode até ser tarde demais. Sim, nem dá mais para fazer, né? Se buscar tardiamente. E aí falamos das canetas, mas a gente não pode esquecer também, que a gente já vai falar aqui, dos usos dos hormônios, doutor. Testosterona, não somente por homens, mas também para mulher. Quer ganhar massa rápido, quer ficar musculosa. E aí? E o cabelo? Vai sofrer com isso? O cabelo sofre com tudo, né? E ele também se beneficia quando a gente tem uma vida saudável. Mas assim, no final das contas, o cabelo ele é vulnerável quando comparado ao resto do corpo, então ele acaba sofrendo. E a parte hormonal é o que regula como você se sente, o que é tão importante como os hormônios. Então a sua disposição, a sua vigorosidade. Então são vários pontos em que os hormônios influenciam. E no cabelo, aonde que ele entra? Tanto os homens quanto as mulheres têm um hormônio chamado de testosterona. Sim. Homens um pouco mais e as mulheres menos. Por isso que os homens normalmente têm uma quantidade maior de pelos no corpo. Só que quando esse hormônio sobe demais, ele tende a quebrar ele num substrato, num subhormônio que é o DHT. Então esse hormônio ele é prejudicial ao cabelo. O que acontece? Quando você faz aquela reposição acima dos níveis fisiológicos, tá? Acima dos níveis fisiológicos, você vai
ter uma produção excessiva do DHT e são eles que fazem com que o processo da calvície acelere. Então, resumindo, quanto mais hormônios de testosterona você tiver, maior a produção de DHT e aí você vai ter naturalmente uma queda. Então, gente, não é que você não tenha que fazer a reposição, você tem que fazer acompanhado e de acordo com o teu exame laboratorial, de acordo com os teus sintomas. Tá? Eu nunca falei para o meu paciente meu que não pode tomar hormônio. Agora, tem que ser acompanhado. Tá? Até porque, na maioria das vezes, um déficit hormonal é muito mais prejudicial do que até uma perda de cabelo. Né? Sim, com certeza. E só para a gente fechar, e o minoxidil? O que é que você acha? Porque hoje ele está sendo vendido de forma indiscriminada, né? Então, começou a sentir ali que está caindo um pouquinho o cabelo. Eu estou falando isso porque eu recebo paciente na clínica que há mulheres, né? Eu fui lavar meu cabelo, caiu um pouquinho mais, mas eu já comprei o minoxidil, já passei na farmácia, já comprei o tônico, já comecei a passar, já comecei a tomar. E ele, de uso, lógico, né? A gente sabe que tudo que é usado de forma inadequada tem os prejuízos. Mas dentro da tricologia, dentro do tratamento, ele pode atrapalhar o uso demais, pode atrapalhar, por exemplo, o que a gente vai falar posteriormente, que é sobre os transplantes, ou ele não atrapalha? O que é que você acha aí? E, Rosiane, na verdade, a maior quantidade de médicos no mundo sempre foram os amigos, né? Então, você vê um amigo dando certo, você vai lá, o que você está tomando? Me dá isso. E aí você já dá um passo errado ali, que é começar sem entender o teu caso. Aí depois veio o Google e agora é o chat GPT, né? Sim, e então, aí junto. Então eles se juntam ali, enfim. Mas eu vou falar sobre o minoxidil um pouco, resumidamente a história dele, como ele se encaixa no cabelo. O minoxidil, ele foi um medicamento que ele foi estudado há muitos anos atrás para tratar hipertensão. Só que as doses que se usavam deles não tinham os efeitos de regular essa pressão arterial. Como efeito colateral, eles acabaram vendo que começou a nascer pelos, e muito pelo. Então, por que é isso? Então, o que acontece com o minoxidil? Na dose correta, ele vai fazer uma dilatação dos microvasos, que é onde irriga a maioria dos pelos do corpo, e aí chegam mais nutrientes. Como chegam mais nutrientes, ele tem um aporte de nutrição maior. É isso que o minoxidil faz. Porém, falando que você comentou que é exatamente o uso indiscriminado do minoxidil. O minoxidil ele pode ter efeitos colaterais. Sim. Então, até por isso a gente começa com uma dose baixa e uma dose para homem é para mulher é outra, tá? E a gente vai vendo e vai tateando, entendendo qual que é a melhor dose para cada pessoa. Para você não ter cefaleia, não ter edema de articulações, como a gente tem alguns pacientes que têm, tá? Então você vai fazendo essa regulação de como vai funcionar para você. E outro, no caso da calvície, só o minoxidil, ele não muda o curso da doença. O minoxidil aumenta a vascularização, mas ele não inibe a produção de DHT, tá? Então, ele tem que ser associado a outros nutrientes e acompanhado. Mas é um ótimo medicamento, tá? Ele é bastante usado realmente na nossa prática, é um medicamento que a gente vê um resultado seguro e constante, vamos dizer assim, mas acompanha. Com cuidado, né? Com cuidado, a quantidade correta, de forma adequada. Não comprar porque, meu amigo começou a usar, começou a nascer o cabelo, eu vou usar também. Porque a gente sabe que atualmente, né, infelizmente, a gente sabe que, por isso também que a gente falou das canetas emagrecedoras, é essa questão, né? Um vai passando para outro, que vai comprando com um, que vai comprando com outro, aí divide a caneta, enfim, né? O minoxidil é basicamente bem parecido. E as outras medicações, fora o minoxidil? Que a gente sabe aí que tem aquelas partes mais naturais, né? Que são mais vendidas aí na indústria cosmética, como cápsulas, por exemplo, a biotina, né? Outras marcas aí que eu não vou citar nomes, mas a biotina pode ser um aliado dentro dos tratamentos. A gente consegue ali, o paciente, ele é um paciente futuro de um transplante capilar, mas ele não quer fazer agora. A gente consegue estar auxiliando para fazer algo mais tardiamente? É assim, o que acontece? Baseado nos estudos clínicos, nós temos 2 medicamentos que são bem consolidados no tratamento da calvície, que é o minoxidil e os inibidores
da 5-alfa-redutase, que é essa enzima, que é a finasterida. São esses 2 medicamentos. Nós já temos a evolução da finasterida, que a dutasterida é um medicamento com uma abrangência maior dos tipos do DHT, tá? E o minoxidil, ok. Fora eles, nós temos nutrientes. Aí você vai falar biotina, silício. A gente tem o próprio LED que induz, a gente faz na clínica que induz a vascularização do corpo. Nós temos também terapias regenerativas, que a gente gosta muito, anti-inflamatórias. Então a gente usa células autólogas do seu próprio corpo para poder fazer aí uma reconfiguração genética, tá? Mas nada e nenhum deles, o que é mais importante, é resolutivo quando se fala de calvície ainda. Nós temos ótimos medicamentos, ótimos nutrientes, mas que eles estabilizam. A gente fala que é que nem a diabetes, é que nem a pressão, você precisa fazer um controle. Você imagina que seu carro tá lá parado no início da ladeira. Se você soltar o freio de mão, ele vai descer. Então, esses medicamentos, nutrientes, é como se você estivesse segurando o freio de mão. Ao longo da vida, ele pode até descer devagarinho, mas você vai fazendo o controle. E aí é onde entra o transplante capilar, que ele associa e complementa esse tratamento clínico para obter o melhor resultado. Ótimo, perfeito. Então, vimos aí minoxidil, outros compostos e os procedimentos, né? A gente sabe que você até citou a questão do LED, que pode ser utilizado dentro dos tratamentos, dentro do pós também. E esses usos, por exemplo, algumas medicações injetáveis, alguns nutrientes injetáveis, eles também podem reduzir mais esse processo. Por exemplo, meu cabelo cai... Fiz uma química, vamos logo para lá da mulher, né? Vai, tira as dúvidas. Fiz uma química. E aí, essa química, o meu cabelo começou a cair. Eu posso ir colocando esses ativos, buscar um profissional para colocar. A gente sabe que tem a terapia transdermal, que vai aplicando, né, alguns ativos, associado com LED, dependendo, ou laser também, né, de baixa potência, outros tipos de laser também. Esses tratamentos, o que é que você acha? E associado dentro dos tratamentos da sua área? Assim, a gente tem que entender que para o medicamento chegar no folículo, tem vias de administração. Você pode tomar ele oral, você pode borrifar, e são moléculas pequenas que ultrapassam a barreira da pele, e você pode fazer também intradermoterapias, tá? Primeiro ponto é o diagnóstico correto, é entender o que você tem, se realmente é aquela doença padrão que corresponde à grande maioria. Mas muitas vezes não é, tá? Tem outros fatores. Então, você entendeu. Na intradermoterapia, a gente vai aplicar fatores de crescimento, vai aplicar uma biotina, vai aplicar nutrientes que servem, funcionam como um adubo ali para aquele folículo, para aquele fio, tá? Então, o fio, ele é uma produção do folículo. A gente precisa tratar a raiz da planta. E isso acontece numa junção de 3 vias, que é oral, tópica e na intradermoterapia com esses nutrientes. A diferença é que quando você escolhe por uma ou por outra, elas podem ser feitas conjugadamente e obter um resultado mais efetivo, tá? E aí você vai ter também, como você falou, né, o próprio laser de baixa potência, você tem essas terapias regenerativas, então tem uma série de coisas que pode ser feita aí juntando. E aí teve um ponto que você falou que é bem legal. Quando a gente fala de fio, mulher fez uma química no cabelo, tá caindo o cabelo, tá quebrando. O próprio cabeleireiro, ele faz o teste de mesh. Então eu falo assim, que os médicos, eles são um complemento ali das mulheres que estão no cabeleireiro. Por quê? Para seu cabelo tá legal para fazer essa química, ele precisa estar saudável. Então, do que o médico trata? Dessa parte da raiz do cabelo, da parte folicular. Tanto com esses nutrientes, mas principalmente com esses medicamentos que são injetados ali, realmente eles são os pilares e que tem um estudo científico, que embasam todos eles. Então, se você trata o folículo, teu cabelo vai ficar mais forte, teu fio vai ficar mais forte, você vai conseguir fazer uma química. E quando ele quebra, que é um ponto interessante. Quando você faz química, você está degradando a proteína dele. As mulheres que gostam, faz a chapinha, usa secador, progressivo e por aí vai. Você está degradando, quebrando as proteínas do teu fio. Então, a gente precisa fazer a reposição de aminoácidos, proteínas, para poder esse fio voltar a ficar hidratado, para poder voltar a ficar pronto para vocês poderem fazer novas
novas mechas, tá? Então, isso tudo começa no tratamento do folículo. Gente, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com o Dr. Aldir. Inteira, várias dúvidas, e vários conhecimentos também adquiridos aqui, tá? E tenho certeza que os nossos telespectadores também. Mas chegamos ao fim do nosso episódio, nosso podcast. Muito obrigada, doutor Aldir. E eu já fico aqui avisando que a gente vai ter um específico só de transplante, porque é um assunto que super interessa aí para quem sofre e quem deseja entender um pouquinho mais, viu, doutor Aldir? Então, gente, muito obrigada pela sua audiência e em breve a gente tem novo episódio. É isso. Obrigado, Rosiane. Tudo de bom.